Fala galera, eu estou aqui com uma picape Volkswagen Amarok Extreme, a versão topo de linha dessa picape, que é bem interessante exatamente pelos extremos, fazendo aí um trocadilho com o nome dela. Começando, vocês estão vendo pelo tamanho. Fazia tempo que eu não andava e dirigia um carro bem maior do que eu, né? Outro ponto que muita gente considera extremo é o fato da picape ter o mesmo visual há mais ou menos 4 anos. Não me incomoda. Essa dianteira a gente já é velha conhecida, passa um pouco de uma dianteira antiga, mas ainda me agrada pela agressividade, combina aqui com a picape. E o que mais chama a atenção aqui do visual dianteiro é a luz diurna de LED. Agressiva, combina com a picape, e uma prova aí Nissan, por exemplo, que dá para fazer uma luz diurna de LED bacana, mesmo num carro com visual mais antigo. Agora, um ponto extremo aqui da dianteira, que é pouquíssimo comum atualmente nos carros vendidos no Brasil, é que essa Amarok não tem farol de LED, mas sim farol de xenônio. E mais extremo, bixenônio 2, algo que a gente não vê mais com tanta frequência. Aqui na lateral, o que chama muito a atenção de cara, vocês podem reparar, porque ela está ao meu lado, é o tamanho da Amarok. Mas o ponto mais extremo que eu considero dessa lateral são as caixas de roda. Vejam como elas são grandes, tudo isso para caber um pneu de aro 20 polegadas que visivelmente tem um uso muito mais voltado para a cidade do que para a terra. Se você quiser levar a picape para a terra, saiba que ela tem bons 24 centímetros aqui de altura em relação ao solo e um ângulo de entrada de 30 graus e um ângulo de saída de 22 graus. Pensa nisso na hora que você for andar na estrada de terra. Lembrando, ela tem tração nas 4 rodas integral, fica o tempo inteiro ligada. Já aqui atrás a gente tem outro extremo. Se a dianteira é agressiva, a traseira é extremamente conservadora. Pelo menos a caçamba tem ótimo volume, leva 1.280 litros e permite mais de 1.100 quilos de carga, o que é muito bom para uma picape dessa categoria. Então agora vamos fechar essa caçamba e vamos continuar procurando os extremos da Amarok lá dentro. Aqui dentro da Amarok, a primeira coisa que a gente nota no painel é a semelhança com carros mais modernos da Volkswagen com carros mais antigos da Volkswagen. Um exemplo muito chamativo é o do quadro de instrumentos, que lembra muito do Gol e do Voyage. Mas o ponto mais extremo aqui dentro é o fato de uma picape de R$280 mil não vir com alguns itens de tecnologia que já deveriam ser de série nela. Vou dar 2 exemplos. A central multimídia VW Play e o quadro de instrumentos digital Active Info Display, os dois presentes já nas linhas Polo, Virtus, T-Cross e Nivus. A Amarok já merecia ter esse equipamento. Um outro ponto é a falta de alguns itens de segurança, que também um carro de quase 300 mil deveria ter. Vou dar 2 exemplos de itens que estão presentes em carros. Agora eu não vou citar Volkswagen, vou citar a concorrência. Vou colocar aqui o Nissan Kicks, que foi recentemente testado aqui no canal, na sua versão exclusiva. O Kicks tem alerta de mudança de faixa, que avisa o motorista se ele está entrando na faixa oposta. E tem também sensor de ponto cego, algo muito simples e muito útil, ainda mais numa picape desse tamanho, né? Entre os equipamentos de série, além da honesta central multimídia que esse veículo tem, com o GPS incluído, que faz muita diferença no fora de estrada, os equipamentos que mais chamaram a minha atenção foram o ar-condicionado digital aqui de 2 zonas. Vou girar aqui a chave, a gente consegue enxergar aqui que ele tá 18 graus aqui para o passageiro da direita. Agora eu vou colocar aqui 19 graus para mim, algo extremamente útil. E o outro ponto é o banco traseiro basculante. O assento do banco traseiro ele é bipartido e ele levanta, permitindo levar mais carga dentro do veículo. Lembrando, picape não tem porta-malas. Isso é importante dizer porque tem gente que acha que tem e não tem. Falando do acabamento, está mais ou menos no padrão da concorrência. Tem muito plástico aqui, um plástico até duro, mas não é algo inesperado, porque para quem leva um veículo na terra, no dia a dia ali, do campo,
é esse tipo de acabamento que espera, porque suja muito, é fácil limpar, é totalmente adequado aqui para a Amarok. Agora, gente, antes da gente partir com a Amarok para rodar com ela na cidade e na estrada, o último ponto que eu queria destacar é o banco. Os bancos dianteiros são excelentes. Talvez o melhor banco dos carros vendidos no Brasil, abaixo de 300 mil. Talvez não, eu acho que é o melhor banco, deixando aí de fora BMW, Mercedes, trazendo as marcas mais tradicionais para cá. O banco é muito gostoso, muito confortável e vale a pena conhecê-lo. Mas agora vamos sair com a Amarok para a gente rodar com ela. Bem, galera, rodando aqui com a Amarok, outro extremo que ela tem, que é uma coisa até bastante curiosa, é a direção ainda hidráulica. A maioria dos carros brasileiros já está vindo com direção elétrica e ela ainda tem a direção hidráulica mais pesada do que o habitual. E isso é um ponto negativo, mas que eu gostei. É curioso isso, porque me lembrou um pouco uns carros mais antigos, assim, a direção um pouco mais dura. Achei que é compatível aqui com essa proposta da picape, uma coisa mais robustona, dura, essa coisa toda. Então eu não sei se isso é uma opção estratégica da Volkswagen exatamente para gerar esse sentimento aqui nos motoristas ou se é alguma coisa tecnológica de atraso da picape, né? Agora, não há dúvida, o principal ponto extremo, o principal atrativo, sem dúvida dessa Amarok Extreme, é o seu motor V6 3.0 turbo diesel. Que motor? Ele desenvolve 258 cavalos de potência e 59,1 metros por quilograma-força de torque. É um bruto para acelerar. E olha, se você finca o pé embaixo com toda a força, por exemplo, para fazer uma ultrapassagem ou para arrancar com o carro muito carregado, a Amarok tem um sistema de overbooster que te entrega até engasguei, até 14 cavalos a mais, podendo chegar a 272 cavalos. Sem dúvida é a picape mais potente da categoria, anda muito, vocês vão ver daqui a pouco quando eu chegar na estrada com ela. E olha, nenhum carro 1.0 turbo e até 1.4 turbo da Volkswagen acompanha essa fera aqui. Nenhum. Só afirmo com tranquilidade, é uma picape realmente esportiva. E muito do segredo também dessa esportividade é o câmbio automático de 8 marchas. Ele tem um funcionamento interessante, eficiente, e ele permite não só as trocas rápidas na estrada, ainda mais se você usar o pedal shift e aqui no modo Sport para as trocas manuais, como também ele permite uma direção bem pacata se você quiser na cidade, como eu estou tendo agora. Manso, eu estou a 32 km por hora e o carro está de sexta, agora foi para a quinta marcha. Então assim, o câmbio trabalha também para ajudar no consumo de combustível. Lembrando, essa Amarok tem tração 4x4 permanente, que a Volkswagen chama de 4Motion, que é um ponto ao mesmo tempo positivo e negativo. Positivo porque garante estabilidade constantemente. Por outro lado, se você precisa usar uma reduzida para sair de um atoleiro, um 4x4, é algo que a Amarok não vai te entregar. Ela não tem essa reduzida. Tem uma primeira marcha aqui mais forte e tal, mas não é a mesma coisa. Então esse é um ponto a considerar para quem tem uso para esse carro no fora de estrada, né? Antes da gente chegar aqui na estrada, só mais um ponto. Na cidade, a Amarok ela é um pouco difícil de dirigir como qualquer picape média do mercado brasileiro. Ela é muito grande, difícil manobrar, não cabe em qualquer vaga. Tem a questão de diâmetro de giro aqui, que às vezes você tem que fazer muitas vezes uma manobra para conseguir sair ou entrar numa vaga. E assim, obrigado Volkswagen, mesmo, por ter colocado sensor de estacionamento dianteiro e sensor de estacionamento traseiro, além da câmera traseira. E isso é algo essencial para dirigir uma picape desse tamanho,
cheia de extremos na cidade. Pegando aqui estrada com a Amarok, eu estou na BR-040 no sentido Rio de Janeiro, saindo de Belo Horizonte. Pegando aqui um pouco de trânsito para sair da cidade, mas nada que incomode. Até a gente entrar na parte de estrada mesmo, falar um pouco do comportamento dinâmico da picape aqui nessa saidinha de estrada. Primeira coisa é uma picape, né? Isso é óbvio de eu dizer, mas é que a gente tem que se lembrar que ela não é um carro de passeio, ela é um utilitário. Então o centro de gravidade é outro, é um veículo muito alto, visivelmente mais apropriado para retas, né? Não para curvas mais fechadas, é uma coisa que tem que ter muita atenção. E tem que lembrar que por mais que a suspensão seja extremamente eficiente e que a tração 4x4 integral também seja muito eficiente, é um veículo que tem uma caçamba. E nesse caso específico do veículo que a Volkswagen gentilmente me emprestou, a caçamba ela está sem capota marítima. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente acelera na estrada, entra muito ar lá na caçamba. E isso muda um pouco o comportamento dinâmico do veículo. Torna a caçamba um pouco, a traseira eu diria, um pouco mais saliente, né? Tem que prestar um pouco mais de atenção. Diferente se tivesse a capota, porque a capota ela ajuda nessa parte aerodinâmica. Então isso faz diferença aqui na nossa condução, né? No mais, a direção tem um peso interessante. Eu estou gostando muito aqui da direção, o carro responde rápido, para uma picape responde de maneira surpreendente. Às vezes essas picapes, pelo tipo de robustez que elas têm, né, tem um volante um pouco mais folgado, eu diria. E não é muito o que eu vejo aqui na Amarok. Eu vejo um veículo bem direto aqui, o que me agrada, né? Mas o principal ponto, poxa, esse é extremo de eficiência, é o extremo de alegria, é o extremo de tudo, né? É o motor 6 cilindros, turbo diesel, que entrega 258 cavalos e quase 60 kg de torque. É um absurdo o tanto que esse carro anda. Inclusive é uma coisa de tomar cuidado. Tem que ficar muito atento com o velocímetro. Eu estou dirigindo agora na maciota, o carro está de oitava. Eu estou nesse momento a 75 km por hora. E a gente vai ver um pouquinho aqui na frente a resposta da picape quando a gente pisa no acelerador. Eu deixei estrategicamente aqui a minha velocidade de maneira segura, tá, gente? Reduzi para 60 e vamos ver a velocidade, ó. Impressionante, impressionante. Esse carro anda demais. É uma coisa... E você vê que não faz nem tanto barulho, mas tem um torque aqui, um arranque que é uma coisa impressionante. É um monstro para andar na estrada. Você não vai passar aperto em ultrapassagem e tem que ser assim quando o carro estiver carregado, né? Então, o desempenho da picape é absurdo. Olha só. E vai pedindo marcha, a gente está de sexta marcha aqui, 110. Agora eu vou diminuir a velocidade, só por segurança mesmo. Mas assim, esse comportamento na estrada, incrível. Tem que lembrar o que eu falei, é um veículo mais alto, você não pode atacar a curva como um carro de passeio. Tem que prestar atenção porque o centro de gravidade é outro. A tração nas 4 rodas é extremamente eficiente, permanente, mas ela não faz milagre, né? Nem com os controles de tração de estabilidade. Então tem que ter muita atenção. Agora, na estrada, comportamento exemplar. Para o motorista e para o passageiro dianteiro, extremamente confortável, vai te levar onde você quer com conforto e segurança. É uma posição mais alta de dirigir, um banco que fica mais alto, menos diferente de um carro, né? E para a gente fechar essa parte de estrada, Volkswagen, eu nunca dirigi na minha vida uma picape que anda tanto feito a Amarok, viu? Parabéns! Diversão garantida. Na estrada, excepcional, um pouco diferente da cidade, como eu comentei, mas muito bom, viu?
Então, pessoal, chegamos aqui com a nossa picape Amarok e ela fez incríveis 7,5 km por litro na cidade com trânsito intenso e 9 km por litro com trânsito mais livre, e na estrada ela fez 13,1 km por litro, também uma boa média. Agora, vejam aí na tela o extremo que foi essa média de consumo que eu consegui num trecho de mais ou menos 57 km entre Belo Horizonte e Nova Lima, aqui na Grande BH, incríveis 22,5 km por litro. Extremo mesmo, né? Então, fechando aqui nosso vídeo com a Amarok, definitivamente ela é uma picape de extremos, que mistura modernidade, mistura antiguidade também. E ela alia toda a capacidade de uma picape média de transporte de carga, trabalho pesado, com o desempenho de um digno esportivo. Essa é a Amarok Extreme, uma picape bem legal. Pessoal, curtam aqui o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificação e até a próxima. Tchau!